respeito aí a todos que já entraram. Eu vou começando, tá? Só confirmando uma vez, tá ok? Todo mundo consegue me ouvir bem, bacana, legal. Em primeiro lugar, muito prazer a todos. Meu nome é Lucas Carvalho, sou professor e diretor do Instituto Mileto, e nós preparamos esse curso especial aí para vocês, curso Tales de Mileto, Vida e Obra. A gente escolheu esse pensador, esse filósofo, que é justamente o filósofo que nos inspirou a nomear o nosso instituto, dada a sua importância na filosofia. Então, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a vida e a obra do Tales, né? A gente enviou para vocês um material, né, que é esse material aqui, que é um PDF, a gente mandou pelo WhatsApp. Só um segundinho que o pessoal está entrando aqui, eu estou admitindo na reunião. A gente mandou um materialzinho aí para vocês, que serve mais como um guia para o acompanhamento. Quem não conseguir tiver com ele, quem não tiver com ele em mãos, não há problema algum. Pode ser feita a apreciação depois do material, né? Então, bem, só falando um pouquinho sobre a gente, né? A gente é um instituto que surgiu ainda nesse ano, em 2022, dada aí a crescente procura por uma educação filosófica de qualidade aí, já trabalhamos um curso sobre o Nietzsche, a Era do Ressentimento, temos outros cursos aí no qual estamos trabalhando, e para vocês que estão assistindo a gente, que ainda não segue o Instituto Mileto nas redes sociais, confere a gente lá no Instagram, @Instituto Mileto. Acha a gente também no Facebook, no TikTok. O Caio queria me ensinar a fazer umas dancinhas aí, mas eu acho que eu não consigo, não, né? Que eu sou um pouco travado. Pessoal, então vamos lá. Falando um pouquinho sobre a primeira pauta, sobre. Não poderíamos deixar de falar sobre Tales de Mileto se a gente não fizer um paralelo sobre quem foi Tales de Mileto. O Tales, ele foi um filósofo que ele nasceu em 624 a.C., faleceu em 546. Então ele pertence aí, alguns da sala já sabem, outros ainda, do período pré-socrático. Ele foi um dos expoentes aí dos filósofos pré-socráticos, que é uma lista muito extensa e de muita qualidade, né? Os filósofos pré-socráticos contribuíram muito para o pensamento filosófico. E por que o Tales ele é tido, né, entre aspas, algumas pessoas o consideram o primeiro filósofo do Ocidente, né? A gente fala do Ocidente porque no Oriente já existia uma corrente de pensamento muito consolidadas. Então o Tales ele foi o filósofo que, abre aspas aí, ele deu o pontapé inicial do pensamento filosófico, né? Ele foi um homem muito virtuoso. Além de filósofo, ele foi matemático. A gente vai falar aqui sobre o Teorema de Tales e as contribuições na geometria, que são muito utilizadas até hoje. Foi um astrônomo, engenheiro, comerciante. Então, um ponto importante da sua biografia é a respeito da sua vida profissional, porque o Tales, ele fez fortuna como um homem de negócios. Ele fez fortuna como um homem de negócios, que foi o que proporcionou a ele uma certa liberdade para ele poder dedicar mais tempo ocioso aos questionamentos filosóficos sobre a existência e também as suas viagens. Uma viagem que marcou a vida de Tales foi a viagem que ele fez ao Egito, que a gente vai comentar também sobre ela. E a gente nota, né, que a pessoa tem uma, uma estrela mesmo, né, porque o Tales, antes de toda a sua produção filosófica, ele já utilizou
pessoal está entrando aqui, ó, eu estou só aceitando o pessoal aqui, tá? Então, o Tales, ele, na sua vida de homem de negócios, ele já utilizava do pensamento racional aí para, vamos dizer, sair na frente dos outros, né? Porque existe um fragmento da sua biografia que diz que ele preveu a respeito de uma colheita de azeitonas, né, na sua terra. Então, foi analisando as mudanças climáticas, as estações, né, que até então não tinha nada catalogado, não tinha nada de muito palpável a respeito das estações do ano, né? Então, as pessoas, elas, como um todo, tanto os camponeses, os trabalhadores mais humildes, até os comerciantes da alta sociedade grega aí, eles acreditavam que tudo que ocorria, tudo que acontecia era pela vontade dos deuses, né? Então era o bel prazer dos deuses que direcionava, que era responsável pelo sucesso ou pelo fracasso das colheitas, das empreitadas bélicas, das guerras e de tudo, vamos dizer assim. E o Tales, ele já, né, já nasceu com esse diferencial, porque o Tales, ele era um filósofo questionador, né? Antes mesmo de assumir, né, de cunhar o termo filósofo, filosofia, né, do grego, amor à sabedoria. Então, o Tales, ele já tinha esse diferencial. Por isso que ele foi considerado o primeiro filósofo do Ocidente. Por quê? Porque ele rompeu, que é o que a gente vai falar, ele rompeu com o mito. Então, ele trouxe a luz do pensamento racional para a escuridão do mito, né? O Tales, ele foi um dos 7 sábios da Grécia Antiga, né? Os 7 sábios da Grécia Antiga, eles eram notáveis pensadores que tiveram seus nomes inscritos no templo de Apolo, em Delfos, né? E ele foi o que mais teve notoriedade, né? Pítaco, Bias de Prieno, Solon de Atenas, Periandro de Corinto, entre outros que não tiveram um reconhecimento tal qual hoje o Tales possui, mas não deixam de ser grandes pensadores também, né? Então, o que torna o Tales, ou o que o tornou, vamos dizer, o primeiro filósofo do Ocidente, foi justamente essa separação do mito. Até então, estou entrando aqui, admitindo, o pessoal vai entrando aqui na sala, eu vou admitindo aqui no lobby. Até então, o mito, né, toda a construção mítica, a construção mítica era o que pautava, era o que guiava, como eu disse inicialmente, todo o status quo da sociedade grega, não só da sociedade grega, mas de outras como um todo. Mas a gente falando aqui da Grécia Antiga. O Tales, ele nasceu em Mileto. Mileto foi uma, uma região na Jônia, hoje onde fica a Turquia, que foi um expoente de muitos pensadores. A gente vai comentar aqui também. Então, o Tales, ele deu esse, vamos dizer, pontapé inicial ao separar o mito do pensamento racional, né? Porque o que é o mito? O mito, a narração mítica, é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. E até então, o mito, ele explicava, vamos dizer assim, a origem do universo, dos seres e de tudo mais. Só que como que era essa explicação? Era por um meio lúdico, por um meio fantasioso, né? Que tratava das relações ou rivalidade entre as divindades, os deuses.
E o Tales, ele foi o primeiro que ele parou e pensou assim, peraí, será? Ele foi aquele primeiro que falou, será? Né? Foi aí que veio a luz racional do Tales, a razão. Então, a luz da razão do Tales começou a iluminar toda aquela escuridão mítica que as pessoas até então acreditavam. Então, a filosofia, as narrativas míticas, elas existia muita contradição entre elas. E a filosofia que o Tales trouxe, o pensamento racional, a filosofia ela não admite essas contradições. Ela exige, vamos dizer aí, respostas formuladas, né? Respostas formuladas racionalmente. Então, ou seja, o pensamento ele é colocado em análise, ele passa aí por discussões, demonstrações, até ser comparado à sua veracidade. É um pouco, vamos dizer, cedo falar sobre veracidade, né? Até porque a filosofia pré-socrática, ela é uma filosofia ainda que arcaica, aonde os pensadores eles se preocupavam né, na cosmologia em identificar o arqué, né, o arque, que era o princípio, o elemento primordial da origem do universo ou das coisas. Né? Então, por exemplo, para o Tales de Mileto, essa origem é a água, que a gente vai comentar aqui um pouco mais, porque é impossível a gente falar do Tales de Mileto sem falar da água como o elemento principal, né? Então, todos os filósofos pré-socráticos, eles meio que adotaram, vamos dizer assim, um elemento para chamar de seu, para denominá-lo como o arqué, constituinte da origem do universo e dos elementos. Por exemplo, para o Heráclito de Éfeso foi o fogo, para o Anaxímenes o ar, para o Pitágoras o número, para o Anaximandro o ápeiron, né, que é vamos dizer, uma matéria infinita, atemporal, ela é uma definição um pouco mais específica aí que depois a gente pode comentar mais sobre isso. Então, cada pensador pré-socrático, eles adotaram para si um elemento para chamar de seu. E o Tales foi a água, né? Foi a água. Então aí é que a gente chama do pontapé inicial da cosmologia, pontapé inicial cosmológico. Por quê? Porque essa cosmologia busca o quê? A origem do universo, né? Do cosmos, propriamente dito. Então, aí a gente já vê o rompimento com o mito. O rompimento com o mito. Porque no mito, a origem do universo, da vida, entre outras coisas, estava relacionado e atribuído aos deuses, né? As divindades gregas, a toda essa narrativa mítica aí, sem muita preocupação, ou melhor dizendo, sem nenhuma preocupação com a veracidade, né? Apenas eram narrativas poéticas, lúdicas. Né? Então a cosmologia, ela busca essa origem, né? Através do arqué, né? O arqué que eu já comentei, que é o elemento gerador. E para o Tales, né, foi o primeiro cosmólogo da tradição grega, esse elemento foi a água. Por que foi a água? O Tales, ele identificou, ele analisou, como eu disse, ele passou muito tempo estudando, pesquisando, tanto em Mileto, na sua cidade, quanto nas viagens que ele fez pela Ásia, né, pela região da Ásia Menor, no Egito, esteve na África. Então ele era muito observador e observou que toda vida, né, toda vida animal, vamos dizer assim, mineral e vegetal, ela dependia da água para a sua existência. E quando a gente fala
né, de um pensador que pensou isso há mais de 2.500 anos atrás, é, é de se tirar o chapéu, vamos dizer assim, né? Porque, lógico, a gente sabe que isso ainda é uma construção arcaica, mas o Tales não deixou de estar certo, né? Porque, obviamente, a água é um elemento principal à vida, né? O que em desacordo com o Heráclito. Para o Heráclito, o ar que era o fogo. Era o fogo. Então, hoje, na ciência, a gente vê que o fogo ele não tem nenhuma relação, vamos dizer, com a vida. O Anaxímenes foi o que também se aproximou ao falar sobre o ar, né? Que também é um elemento primordial, mas a água, ela o Tales notou a presença da água em todos os seres vivos e essa presença foi o, o elemento, vamos dizer assim, que, que teve o elemento que teve essa pegada, né, na questão da vida mesmo, né? Porque não existe vida sem água. E tudo que se decompunha transformava-se em água, em líquido, né? A sua origem vinha da água, a sua manutenção, a manutenção da vida vinha da água, né? Ou se a gente ficar sem beber água, o que vai acontecer? A gente morre. Se uma planta, uma árvore ficar sem receber água, o que vai acontecer? Ela morre. Então, logicamente, o Tales definiu a água como o arqué gerador aí da vida e do universo como um todo, né? Num princípio universal aí, né? Então, ele teve essa, ele teve essa visão que foi uma visão muito, muito criativa de sua época, né? Que, que influenciou justamente os filósofos pré-socráticos posteriores a Tales, né? A gente sabe que a gente costuma falar que a gente sabe que o Aristóteles foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates, né? Mas pouca gente sabe aí que o Tales de Mileto ele teve um discípulo em Mileto, na escola jônica, que eu vou falar agora, que foi o Anaximandro, e o Anaximandro teve também um discípulo que foi o Anaxímenes, que teve um discípulo, eu acho que também muito notório, que foi o Pitágoras, né? Então, que acreditava que o princípio do universo, o princípio de todas as coisas, era o número, né? A matemática, né? Então, o Pitágoras, ele não pertencia à escola jônica, né? O Pitágoras, ele era de Samos, da ilha grega de Samos, e na sua própria escola pitagórica, que era, que era tinha seguidores muito fiéis e até na biografia de Pitágoras era considerado uma seita, entre aspas, vamos dizer assim, né? Porque ele tinha um código de conduta muito rígido, as pessoas tinham que ficar enclausuradas. Ele tem algumas curiosidades, por exemplo, Pitágoras dizia que não devia se atiçar fogo com ferro, pular traves, né? Então, é uma outra questão. E a gente vai falar aqui da escola jônica. A escola jônica, que foi a escola do Tales de Mileto. A escola, tanto que a região da Jônia, no material que eu preparei para vocês, tem até um mapa, um mapinha aqui. A Jônia, ela ficava lá na região oeste da península da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, né? Então, ela ficava na região litorânea, a oeste da ilha, a oeste da península da Ásia Menor, né? Próximo a Samos, a ilha de Lesbos, a Rhodes, que também foram centros importantíssimos no pensamento grego, né? Então, a escola jônica,
é importante a gente começar falando sobre ela, porque ela não foi necessariamente uma escola de pensamento, porque na filosofia, quando a gente fala de escolas de pensamento, a gente fala de linhas de raciocínio parecidas, que partem do mesmo pressuposto, que se debruçam sobre os mesmos pressupostos, só que a escola jônica não, né? A escola jônica, entre aspas, foi aonde teve a ebulição desses pensadores, né? Então a escola jônica, ela foi uma escola riquíssima. Seus expoentes, além do Tales de Mileto, obviamente, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Anaxágoras, Arquelau, Diógenes de Apolônia, então foram pensadores fantásticos que pertenciam a essa escola jônica. Discordavam, sim, entre si, discordavam muito entre si, o que é bom. Então, o próprio Aristóteles, na aula 2, que é na quinta-feira, o professor Caio Carota ele vai falar sobre a doxografia do Tales de Mileto pelo Aristóteles, né? Que falou muito, muito bem do Tales, que trabalhou bastante também a respeito de suas obras, né? Então, Aristóteles, eles falava que a escola jônica eram aqueles que discursavam sobre a natureza, né? Porque lá na Jônia, lá na região de Mileto, era onde existia um grupo de filósofos, que não eram chamados assim, mas um grupo de pessoas, aqueles que discursavam sobre a natureza das coisas, sobre a natureza do cosmos, da vida. Então, como eu disse, cada qual desses expoentes da escola jônica adotou para si um elemento principal, um arqué na construção do universo e na elaboração da biologia, vamos dizer, como um todo, mineral, animal, vegetal, né? Os jônicos, eles foram o primeiro grupo de filósofos, vamos dizer assim, novamente de filósofos, numa cunhagem moderna, né? Na época não ter notícia, né? Então foi muito antes de Atenas, que ficava um pouquinho distante, um pouquinho longe aí quando a gente fala em Grécia Antiga, o território grego hoje, ele é uma parte, mas a Grécia Antiga era um território mais vasto, pegava lá a região da Ásia Menor, né, que é onde hoje é a Turquia, e estendia-se até uma parte da Península Itálica. Então, antes mesmo de Atenas tornar-se o centro cultural do pensamento, né, onde nasceu aí vamos dizer assim, onde marcou a filosofia, o Sócrates, né, o antes e depois de Sócrates, né, tanto que os filósofos, os jônicos, eles foram os filósofos denominados pré-socráticos, né? Então toda a filosofia hoje ela se baseia em antes e depois de Sócrates, né? A escola teve várias escolas, né? Além da escola jônica, mas, na filosofia pré-socrática existiu a escola de Éfeso, a escola pitagórica, a escola eleata, né, dizer não, a escola pluralista, mas a escola jônica, ou seja, a escola de Mileto, quando a gente fala de escola jônica, a gente está falando da escola de Mileto. Mileto ficava na região da Jônia. A escola jônica foi aí o primeiro grupo de filósofos a se ter notícia. Então, isso que tornou essa escola muito proeminente e muito reconhecida. E, obviamente, encabeçada aí Tales, que foi o que partiu com com o pontapé inicial, né, digamos assim, na, no pensamento. Né? Separei aqui uns pontos, né, a gente comentar, antes de eu falar um pouquinho sobre as contribuições à geometria do Tales.
Obviamente a gente não vai entrar nos pormenores matemáticos da geometria de Tales, né? Que é uma geometria riquíssima, citada por Euclides, mas a gente não vai entrar nos pormenores aí matemáticos, mas vamos ver o que levou o Tales de Mileto a ter esse pensamento, a ter esse insight, aonde ele produziu de maneira brilhante o seu teorema, os seus teoremas, né? Então, como eu estava dizendo, né, sobre a cosmologia, né? Então, a cosmologia, só para traçar um resumo do que eu falei, né? Foi a busca pela origem do universo, que rompeu com a narrativa mística. Então, ela rompe com a narrativa mística, com a narrativa de que o universo foi criado por deuses, ao bel prazer dos deuses, foi criado aí de maneira quase que lúdica, para um ponto de observação, para um ponto de análise racional, que posteriormente veio a ser a análise filosófica em si. Né? Por quê? Porque esse pensamento filosófico ele não admitia incongruências. O mito ele não tinha responsabilidade com a veracidade das coisas ou pelo menos com a lógica, né? Então era o mito grego. Posteriormente, a gente pode até comentar, fazer alguma live, alguma coisa para falar sobre a narrativa mítica grega, que é uma narrativa brilhante. Não deixa de ser. Quando a gente fala que o Tales ele trouxe essa luz do pensamento, essa luz racional para quebrar o mito, para romper com o mito, né, em buscar origens, o arqué, origens, elementos de origem do universo. Então ele rompe com o mito, mas a construção do mito grego, que é uma construção mais arcaica ainda, ela não deixa de ser uma construção brilhante, né? Brilhante. O professor Caio Carota, ele é um grande estudioso dos mitos gregos, né? E pode até falar um pouquinho sobre isso, a gente pode falar alguma coisa no nosso Instagram também. Então, assim, lógico, a gente está falando de 2.600 a 2.500 anos atrás, né? Então, obviamente, hoje, com toda a tecnologia astronômica, matemática, física, astrofísica que nós temos, obviamente, essas narrativas, elas podemos achar que elas são demasiado pobres, vamos dizer assim, né? Mas, dado o contexto da época, são narrativas sensacionais. Assim como eu disse, não deixa de ser os cosmólogos gregos na busca de seus arqués aí para denominar a origem do universo, a origem das coisas, como o Anaxímenes o ar, o Pitágoras o número, Heráclito o fogo e o Tales a água, também não deixam de ser pontos extremamente criativos e brilhantes desses pensadores, né? Porque foram os primeiros que tiveram, vamos dizer assim, a coragem, né? Não apenas a coragem, mas tiveram o insight aí de questionar. Quando a gente fala no Tales, a gente fala de uma filosofia questionadora. Toda a filosofia, passando desde a filosofia, falando da filosofia pré-socrática até a filosofia grega, helenística, contemporânea, moderna, toda a filosofia ela tem como, vamos dizer aí, como catalisador o questionamento. A filosofia não seria nada sem o questionamento, sem o porquê. Então, isso que foi o catalisador aí de toda a filosofia e será, com toda certeza, sempre, né? O questionamento. Mas o Tales, ele foi o primeiro grande questionador. Então, ele foi o primeiro
questionador, ele observava, o que eu citei no comecinho do curso, da aula, muitas pessoas ainda não tinham entrado, que foi bem no comecinho, que o Tales, além de um exímio filósofo, matemático, astrônomo, engenheiro, ele também foi um comerciante muito bem sucedido, um homem de negócios. E o que fez, dizia-se, né, que ele era até um dos homens mais ricos da Jônia, né, um dos homens mais ricos da Jônia. Então, o que fez ele ter essa, esse, essa visão, né, foi justamente o questionamento, foi justamente a observação, né? Por quê? Porque ele viu que o clima, as mudanças do tempo, a chuva, o sol, influenciavam diretamente na qualidade das plantações, na qualidade das colheitas, e não a vontade dos deuses, né? Então, até os grandes comerciantes, os cultivadores, eles plantavam lá, né, davam a terra, plantavam as sementes e acreditavam que o sucesso ou o insucesso das colheitas dependia da vontade dos deuses. O Tales não. O Tales, ele observou, ele questionou. Durante a sua vida de comerciante, ele questionou, ele falou, peraí, quando chove mais, se a plantação fica um tempo sem chuva, ela não vai vingar. Então, opa, quando chove, beneficia a plantação. As plantas precisam de sol. Então, isso fez ele se tornar um dos mais brilhantes comerciantes de sua época, né? Ele trabalhou no ramo da plantação de azeitonas, né? Então, ele observou isso lá nas suas oliveiras. É, então aí que surgiu, vamos dizer, a sementinha, né, com o trocadilho aí das plantações, surgiu lá a sementinha o quê? Da filosofia do Tales, da sua filosofia questionadora. Porque, como eu disse e reafirmo, para entender Tales de Mileto, é necessário entender sobre o questionamento. O Tales, ele foi um filósofo questionador, tá? Eu falei, eu queria saber se alguém tem alguma perguntinha, se alguém tem algum ponto a colocar, algum pontozinho a debater. Bacana, então legal. A gente vai, né, porque fazendo essa separação, vamos dizer aí, sobre o Tales de Mileto, sobre a separação do mito e do pensamento racional, a cosmologia, né? O Tales, ele também foi um grande matemático que contribuiu muito à geometria. No ensino médio, acho que lá no primeiro, no segundo ano do ensino médio, a gente aprende sobre o famigerado Teorema de Tales. Eu lembro na escola que me dava até. E é uma coisa engraçada, né? Que a gente pensa, a gente fala, poxa, hoje, nos anos 2000, aí a gente quebra a cabeça para entender o negócio, e o cara, 2.600 anos atrás, tirou isso do zero. Cara, então, o que foi o teorema de Tales, né? Tem até tem um material aqui, né? Então, assim, os fatos geométricos cujas demonstrações atribuídas a Tales são o quê? Os ângulos de base dos triângulos isósceles são iguais. Se dois triângulos têm dois ângulos em um lado respectivamente iguais, então eles são iguais, né? Pode parecer até um pouco confuso, mas no material que eu enviei para vocês tem uma descrição aí sobre o teorema, né? E igual eu disse aqui, nós não iremos entrar nos pormenores matemáticos, nos pormenores geométricos, quantitativos, geométricos e matemáticos do teorema de Tales.
mas aqui a gente está falando do Teorema de Tales para compreender o quão genial ele foi na criação desse teorema, né? Porque esse experimento ele foi realizado, né, através da observação da sombra de uma pirâmide em uma de suas viagens ao Egito. Então, quando o Tales viajou ao Egito, ele observou a sombra de uma pirâmide, a sombra que ela fazia no chão. Então, a partir disso, a partir da observação da sombra, ele conseguiu calcular a altura da pirâmide de Quéops, com uma precisão quase que milimétrica, né? Observando apenas a sombra que ela projetava no chão, né? Lá no Egito. Então, tem uma formulação matemática aí. Quem gostar um pouco mais de matemática aí pode fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Mas esse teorema ele mostra o quão brilhante Tales foi, né, na sua viagem ao Egito. Por quê? Porque ele é considerado o pai da geometria descritiva, né? Então ele contribuiu aí para o avanço dos estudos de razão e proporção, que são dois temas que cerceiam aí a matemática até hoje, né? Razão e proporção, que estão muito usadas principalmente para calcular distâncias, né? No material aqui que eu passei para vocês, eu vou até entrando aqui, tem a descrição, só um segundinho aqui, aqui ó, tem a descrição do, não sei se vocês conseguem enxergar, eu acho que não vou conseguir, do Teorema de Tales, né? Então, se a gente cortar duas retas por várias retas paralelas, os segmentos correspondentes, eles determinados, eles serão sempre proporcionais. E Euclides, o grande, se não o principal responsável pela produção geométrica nas quais temos notícias, a obra de Euclides, ela é estudada na sua íntegra, o texto integral, os textos, melhor dizendo, integrais de Euclides, eles são estudados até hoje nas faculdades de matemática e engenharia, né? E o Euclides, ele cita a importância do Tales, ele cita essa importância dessa construção. Por quê? Porque o Tales, ele não partiu de nenhum princípio anterior, né? A matemática, assim como a filosofia, assim como as ciências humanas, a ciência exata, que é a matemática, ela parte de métodos de construção a partir de métodos já existentes. E o que tornou o Tales um enorme, o considerado pai da geometria descritiva, que tornou ele esse expoente do pensamento matemático, do pensamento geométrico, foi justamente isso, que ele não partiu de bases teóricas, ele não partiu de catalogações, ele não partiu de uma teoria já existente para aperfeiçoar, praticar ou fazer testes práticos para uma reformulação, para uma nova reformulação. Não, o Tales ele fez isso observando a sombra da pirâmide. Então ele não tinha nenhum material consigo, não tinha nenhuma base teórica, nenhuma base geométrica consigo. Ele criou o teorema de Tales a partir da observação da sombra que a pirâmide causava. Então, a pirâmide estava aqui. Ele, observando a sombra do chão, ele conseguiu calcular a altura dela com uma precisão quase que milimétrica, o que também foi um grande avanço e um grande benefício
na engenharia da época, né? Porque o Tales ele também é uma pessoa muito virtuosa em todos os campos. Também é considerado como um dos pais aí do pensamento, vamos dizer assim, da engenharia moderna, né? Tales ele também foi um engenheiro. Então, posteriormente, ele também muito produziu a respeito de sistemas de construções e tudo mais. Então, o Tales ele foi conhecido, ele foi um pensador muito plural. Ele foi um pensador muito plural porque em todos os campos que ele se propôs a trabalhar, ele conseguiu notórios reconhecimentos. Então, na filosofia, propôs a, a questionar a respeito sobre, né, vamos dizer, entre aspas, a destruição do mito através do pensamento racional, da observância do cosmos. Então, ele nada mais, nada menos criou a escola jônica aí, que foi a escola que foi o berço aí dos maiores pensadores pré-socráticos. Quando a gente fala dos pensadores pré-socráticos, dos que vem à nossa cabeça, boa parte deles vem da escola jônica. O Pitágoras não veio da escola jônica, mas foi um discípulo de Anaxímenes, que foi um discípulo de Anaximandro, que foi um discípulo de Tales. Então, é uma escadinha aí, vamos dizer assim, que que leva o pensamento e a filosofia de Tales através das demais escolas. Então, todas as escolas, só um segundinho, o carregador, só colocar aqui, né? Ao vivo é assim mesmo. Então, retomando, todas as escolas pré-socráticas beberam da filosofia de Mileto. Todas as escolas pré-socráticas. A escola pitagórica, a escola eleata, a escola pluralista, a escola de Éfeso, elas beberam muito do pensamento de Tales, através da escola de Mileto, através da escola jônica, né? Que é bacana dizer que o próprio Aristóteles, eu disse que na aula 2 o professor Caio Carota, ele vai entrar um pouco nos pormenores sobre a doxografia de Tales de Mileto através de Aristóteles e Simplício, né, que também muito produziram a respeito. Então, o Aristóteles, ele admirava muito o Tales. O Aristóteles, ele muito admirava o Tales de Mileto. E foi até um dos filósofos nos quais, através de sua produção, a gente também tem hoje as notícias sobre a vida e a obra, no título do nosso curso, do Tales de Mileto. Porque o Tales, ele, assim como Sócrates, ele nada escreveu, ele não deixou nada escrito, ou se escreveu, nada sobreviveu ao tempo, né? Então a gente não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma passagem, nenhum fragmento, nenhuma frase que seja do Tales, né? Porque elas não sobreviveram ao tempo. Acredita-se, né, historiadores e biógrafos de Tales acreditam que ele tenha sim produzido. Entretanto, né, para nossa infelicidade, nada sobreviveu com o tempo. Então, muito das coisas que a gente conhece sobre o Tales veio de seus seguidores, né, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Anaxágoras, Arquelau, o próprio Aristóteles, né, que muito citou sobre a escola jônica, né, falava que era aqueles que ali discursavam sobre a natureza. O historiador dos gregos antigos, o Diógenes Laércio, né, do século II ou III, século III, perdão, que também fez um trabalho muito interessante aí a respeito da vida e da obra do Tales de Mileto, né? Então, para concatenar
Aí o Tales ele foi um filósofo que obteve sucesso em tudo que se propôs a fazer. Na sua filosofia, né, como um dos criadores aí da escola jônica, como selecionando, vamos dizer assim, a água como o arqué criador do universo e das coisas, né, que tido nada mais nada menos como o primeiro filósofo do Ocidente, como matemático e astrônomo, também obteve um reconhecimento fantástico através da sua produção matemática, através da sua produção geométrica, que é estudado, inclusive, até hoje, né? Até hoje, no currículo matemático aí se aprende sobre o Teorema de Tales, né? Então, como comerciante, também foi um homem de negócios muito próspero, um dos mais prósperos da sua região natal. E então o Tales ele foi uma pessoa ímpar, ele foi com toda certeza um homem ímpar no pensamento não só ocidental, mas em toda a filosofia. A gente fala que o Tales foi o pai do pensamento ocidental, ou seja, o primeiro filósofo do Ocidente, porque lá no Oriente já se produzia e já se questionava a respeito na China, na Índia, naquela região, né, através dos Vedas, no Japão mesmo, que tem uma história milenar. Só que completamente diferente do que o Tales se propôs a fazer, né? Porque o Tales não bastou apenas ele raciocinar, não bastou apenas ele pensar, né? Porque, vamos dizer assim, abre aspas, pensar era fácil, raciocinar era fácil. O difícil, fácil, fecha aspas. O difícil foi o quê? O difícil foi o que ele se propôs a fazer, que foi a desconstrução do mito, que foi a desconstrução dos mitos que até então permeavam aí a respeito do pensamento e a respeito de toda a criação, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Sidney, tem alguma coisinha a dizer, pessoal? Por favor, por favor. Boa noite. Sim, 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 sim. Perfeitamente, Sidney. Excelente pergunta. Com toda certeza, sim. Com toda certeza, sim. Né? Por quê? Porque quando a gente fala nesse devaneio, a gente fala da ruptura de valores e da ruptura de pensamentos estruturados, ou seja, da estruturação do pensamento. Então, quando a gente fala desse devaneio, a gente fala da fuga de certos padrões de pensamento, da fuga de certos pressupostos, até então como verdades absolutas. Então, sem sombra de dúvida, a filosofia de Tales, não só de Tales, viu? Várias outras, surge sim desse devaneio. Não devaneio num sentido pejorativo, não, não, muito pelo contrário. Devaneio num sentido virtuoso, né? Por quê? Porque foi através como você disse, devaneio, que o Tales observou e questionou, né? Então toda essa observância no qual ele trabalhou, então toda
toda essa produção no qual ele se propôs a fazer veio através de seus questionamentos. Então, esses questionamentos foram os responsáveis aí pela sua produção, né? Então, não só né, a própria geometria, para ter uma ideia, que é uma ciência metódica, uma coisa, a própria geometria de Tales veio de um devaneio, né? Veio de um devaneio, porque, como eu disse, ele sem nenhuma base teórica, sem nenhuma pré-base, sem nenhum pré-estudo, apenas observando a pirâmide de Kelps, ele teve, vamos dizer assim, esse devaneio, no sentido positivo da palavra, aonde ele formulou o Teorema de Tales, que foi simplesmente um teorema aí estudado há mais de 2.500 anos. E se a própria geometria é uma ciência tão exata e precisa, surge através desse devaneio, a filosofia, com toda certeza, também não deixa de ser fruto desse devaneio. E eu ainda vou além, eu falo que a filosofia, ela encabeça, né, todos os outros devaneios de Tales, né? Seja na sua criação, nas suas contribuições práticas instrumentais, perdão, as suas contribuições práticas e instrumentais na engenharia, suas contribuições práticas à geometria. Então, isso deve ao modus operandi de, de, de pensamento do Tales, né? Por quê? O Tales, ele não se tornou filósofo, o Tales, ele nasceu filósofo, até porque, né, como eu disse, não, o termo da filosofia, etimologicamente falando mesmo, a filosofia do termo grego amor à sabedoria ainda não era utilizado nesse período. Então, o Tales, ele foi um filósofo o tempo todo. Ele foi aquela pessoa que nasceu filósofo, viveu filósofo, produziu filósofo, morreu filósofo, né? Então, respondendo aí ao Sidney, com certeza a sua contribuição aí ao pensamento filosófico, sem sombra de dúvida, não deixa de ser um devaneio, um excelente devaneio, ainda bem, né, que chegou a isso até nós, né? Então, como eu disse, por pouco, uma coisa importante também, por pouco a produção de Tales ela não se perdeu, né? Isso foi por pouco, porque como eu disse, biógrafos de sua vida acreditam que ele tenha sim produzido, ele é um homem letrado, uma pessoa de um status social elevado, então acredita-se que ele tenha sim produzido, mas infelizmente por questões desconhecidas toda essa produção se perdeu. E a produção de muitos filósofos também, vamos dizer que o Tales encabeçou, a produção de muitos filósofos da escola jônica também se perdeu, né? Heráclito, o próprio Pitágoras, Anaxímenes, Anaximandro, então de tudo que eles produziram, muita coisa também se perdeu. Então vamos dizer que o que chegou até nós foram fragmentos dos fragmentos do pensamento de Tales. Quer dizer, chegou até nós? Não, chegou até, vamos dizer, Aristóteles e os gregos antigos, que também chegaram até nós fragmentos. É lógico, e existe toda uma veracidade histórica por trás, através de pesquisadores, cientistas, historiadores, arqueólogos, com certeza, mas eu penso, né, o quanta coisa boa, o quanta coisa interessante não tem, infelizmente, se perdido aí no caminho. Alguém mais alguma coisa a pontuar? Alguém gostaria de fazer alguma observação, tirar alguma dúvida? Está aberto aí a qualquer tipo de. Professor, Opa!
Você tem alguma indicação de biografia, sabe? Sim, temos, e inclusive isso é o que o professor Caio Carota vai passar para vocês na próxima aula, na quinta-feira, né? Ele vai falar da doxografia de Tales de Mileto por Aristóteles e por Simplício, né? O Aristóteles na sua obra Metafísica, ele fala muito sobre Mileto e também críticas modernas, Hegel e Nietzsche, né? O Hegel e o Nietzsche, eles produziram muito aí a respeito também sobre o pensamento de Tales, né? O Hegel ele fez a análise, entende que, vamos dizer, a falha de Tales é transformar a água em princípio, né? Pois aquilo que é princípio não pode ter uma forma unilateral e singular. Então, a gente sabe que o Hegel aí, ele é aquele filósofo carrancudo, né? E o Nietzsche, ele percebe, né, em Tales a mesma falha de toda a tradição filosófica, vamos dizer, que seria o que? A crença metafísica de que tudo é uno, de que tudo é um. Né? Mas, se eu vou falar, falando aqui de biografia, eu recomendo a Metafísica de Aristóteles, né? A Metafísica de Aristóteles, que fala sobre faz um paralelo bem bacana com a filosofia do Tales. O Nietzsche ele vai trabalhar o pensamento do Tales de Mileto na. A gente está pegando aqui a referência também, que agora às vezes de cabeça foge a referência aqui do Nietzsche. E assim, isso são, vamos dizer, a doxografia, né? Mas uma coisa que eu indico também é a obra do Diógenes Laércio, né? O Diógenes Laércio, ele foi o historiador e, vamos dizer, ele foi o primeiro biógrafo de Tales, né? Então, para quem quiser dar uma conferida, e tem na internet, de domínio público, é a obra do pensador, do historiador, né? Pensador também, claramente. É a filosofia da Idade Trágica do grego. Uhum, tá bom. O Caio está me passando um complemento aqui que eu vou passar para vocês. Então, a obra do Diógenes Laércio é sobre os filósofos pré-socráticos, traz aí vamos dizer assim, uma, pensamento, né? Porque o Diógenes, ele apenas não foi o Diógenes Laércio, né? Não confundindo com o Diógenes Sinope. Então, o Diógenes Laércio, ele foi um pensador que, além de trazer essa questão biográfica, de historiador, ele também trouxe os seus pontos de vista. Então é muito bacana a gente. Olha só, vidas das doutrinas dos filósofos. Sidney tá passando aí, ó, Diógenes Laertius, né, na escrita latina. Então, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, essa obra do Diógenes Laércio aí, ela traz um complemento muito bacana, não só da vida de Tales, mas também da vida de vários outros pensadores, né? Algum complemento? Alguém, Sidney, tem algum complemento? Gostaria de restante do pessoal? Uhum. Certo, certo, certo. Legal, Sidney. Bacana a sua pergunta também. Os filósofos do período pré-socrático, eles são conhecidos como os cosmólogos, né? Ou seja, eles justamente, como você colocou, voltaram-se aí a
a essa construção a respeito da origem, a respeito do arqué das coisas, né? Como eu disse, o Tales, a água, como a gente muito bem sabe, só recapitulando, Heráclito, o fogo, Pitágoras, o número, Anaxímenes, o ar. É, então, olha, assim, isso é a minha visão, o meu raciocínio. Eu acredito que, assim, o que levou eles a trabalhar nessa construção cosmológica foi a sua descrença com as explicações míticas. Então, mesmo lá no século VI antes de Cristo, já era crescente uma movimentos de pensamento, assim, não de tanta explosão aí como a escola jônica, né, que fez inúmeros seguidores e foi um marco, né? Mas já existia ali questionamentos a respeito do mito, né? Esses questionamentos a respeito do mito. Então, o que levou o Tales, principalmente o Tales e os demais filósofos da escola de Mileto, a trabalhar a sua filosofia na questão cosmológica foi justamente esse descontentamento sobre as narrativas místicas, né? Esse descontentamento sobre as narrativas. Por quê? Essas narrativas míticas, desculpa, as narrativas míticas, elas não se preocupavam com incoerências. Né? Elas não tinham preocupação alguma com incoerências. Eu disse, era uma narrativa lúdica, poética, até artística. Então, dada crescente exponencialidade aí que a Grécia Antiga estava passando, então a própria sociedade grega antiga estava alcançando níveis até então, saindo mais lá da questão arcaica mesmo, né? Arcaica bem, até, vamos dizer assim, período homérico, se não até pré-homérico, onde o mito era inquestionável. Então, o mito era inquestionável. Se chegasse e falasse, ó, quem criou essa caneta foi o monstro do espaguete voador. Era isso e acabou. Era isso e acabou. Já lá no século VI, essa visão ela começou a ter uma mudança, né? Ela começou a ter essa mudança questionadora. Então, as explicações míticas não mais satisfaziam esses pensadores, né? Não mais satisfaziam esses pensadores aí que buscaram explicações racionais. Então, o cosmo como um todo, né? A filosofia, Protágoras, posteriormente, né, já no período, ele vai trazer a filosofia para o centro do homem, né? Ele vai buscar a filosofia para o homem. A própria filosofia grega, né, antiga, que começa com Sócrates. Mas o Tales, ele se preocupou, vamos dizer assim, primeiro em arrumar a casa no externo, para depois trazer para o interno. Né? Então, antes de debruçar-se aí sobre questões humanas, sobre questões práticas e até instrumentais, tanto na construção do homem em si, como nas aplicações práticas de seus conhecimentos de engenharia e geometria, o Tales, por que ele se preocupa com o universo, né? Porque ele tem o universo como a mãe de todas as coisas, né? Então ele tem o universo aí como o princípio de tudo. O universo é o princípio. Na escola jônica, na filosofia pré-socrática, o universo é o princípio. Né? Igual eu disse, a arqué grega
nas quais os pensadores da escola, tanto da escola de Mileto como outros aí, Pitágoras, Samos, né, falando que o universo é composto de número. E então eles tinham esses arqués construtivos para compreender a origem. Então eles têm o universo como a mãe, o universo como a raiz, o universo como a origem de tudo. Então o que que eles pensaram? Eles falaram, para entender o mundo no qual vivemos, para entender a sociedade no qual vivemos e até as relações humanas, é necessário entendermos o princípio. Então, faz-se necessário a compreensão do princípio de tudo, que é o universo. E o que que eles utilizaram, quais ferramentas eles utilizaram para buscar compreender esse princípio? Os elementos primordiais, que para o Tales é a água, e de maneira, igual eu disse no meio da aula, de maneira brilhante, né? Brilhante, lógico. A biologia, a física moderna, a química moderna mesmo, lógico, a gente está, poxa, 2.500, 2.600 anos depois de Tales. Mas o Tales, quando ele selecionou a água, quando ele teve essa visão de que a água era o arqué primordial, construtor, de toda a origem, da origem de todas as coisas, ele não estava errado, né? Ele não estava errado. Por quê? Porque para a manutenção da vida é sim necessário água. Lógico, entre outras coisas, mas a água ela é primordial para a vida mineral, vegetal e animal. Então, através dessa observação, o Tales ele chegou à conclusão de que a água era o arqué primordial aí, o princípio único, o princípio básico, o princípio da criação do universo. Sim, sim, sim. Tem esse ponto também, né, no qual eu não citei, mas bacana você ter citado, viu, Sidney? Quando a gente fala só para complementar o que você está falando, eu gostaria de citar o Apeiron, do Anaximandro, né? O Apeiron do Anaximandro é o quê? É uma matéria infinita e atemporal, né? Então, Apeiron do Anaximandro é uma matéria infinita e atemporal. É um pouco até complexa de se estudar, né? É um pouco até complexa de entender aí, até porque o Anaximandro ele não foi muito claro quando ele construiu a respeito do Apeiron, né? O Apeiron, que é, como eu disse, a matéria infinita e atemporal. E ele bebeu muito do pensamento de Tales. Por quê? Porque o Anaximandro foi discípulo de Tales na Jônia. O Anaximandro foi discípulo de Tales na Jônia. Posteriormente, o Anaxímenes, que cunhou que o ar seria o elemento primordial, foi discípulo de Anaximandro. Anaximandro de Mileto foi um dos discípulos aí de Tales. Então, essa questão da mutação da água nos estados da matéria, mais uma vez dizendo, né, para você ver a genialidade da pessoa, né? Hoje a química moderna, né, conhece muito bem características da condensação, sublimação, né, dos estados da água, sólido, líquido, gasoso, mas o Tales ele justamente observou isso, de que gelo não era água ou não era água, vapor era água ou não era água, ou seria água apenas o que está no estado líquido, né? Então o Tales ele feita essa observância aí a respeito da mutação, né? A respeito da mutação dos estados da matéria, da água, ele viu que ela tinha a capacidade de mudar-se e voltar ao estado primordial, porque o estado primordial, o estado principal da água era o estado líquido, né? Não deixa de ser.
Mas não existe uma regra assim para qual tudo é o gelo, um cubo de gelo é água, um vapor é água e também esse copo d'água com água é água. É, mas o Tales ele classificava que, obviamente, né, no estado líquido era o princípio da água como um todo e que ela era, né, ela tinha a capacidade de se transformar no estado sólido, depois passar para o estado gasoso, voltar para o estado líquido, retornar ao estado gasoso, sólido, né, e assim por diante. Então, foi justamente aí que o Tales observou essa capacidade de mutação da água e, através disso, cunhou o seu arqué aí, né, cravando que a água é a origem das coisas, né? Mais uma vez, influenciando o Anaximandro, né? Que lapidou um pouco essa questão da água como arqué principal para cunhar o seu próprio termo, que é o apeiron, né? Que seria essa matéria infinita, imutável, infinita e atemporal aí, através da observância da mutação dos estados da matéria da água, no qual Tales muito bem observou. Tá, joia, pessoal. Já são aqui 9h15, a gente já se excedeu um pouquinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando a todos que na quinta-feira a gente vai ter a parte 2 da aula, a segunda aula do curso, que será ministrada pelo professor Caio Carota. Eu agradeço a todos aqui que ficaram conosco até agora. Agradeço imensamente de coração todos que ficaram aqui conosco. Espero que eu possa ter transmitido para vocês um pouco sobre o meu conhecimento sobre Tales. Espero que eu tenha conseguido ser claro nas questões abordadas, tá, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado, tá? Reforçando aí que quem não segue a gente, vai lá no Insta, procura Instituto Mileto. A gente vai estar sempre levando novidades, a gente vai estar sempre com conteúdos muito bacanas lá para todos vocês. Estamos trabalhando aí no lançamento de 2 novos cursos, né? Que é o curso Distopias, a filosofia de Orwell e Huxley, e o curso Estoicismo, a vontade da razão, que será ministrado por mim, além de outros projetos aí quentinhos que, vamos dizer, estão saindo do forno, né? Então, aí para vocês levando hoje o curso Tales de Mileto, Vida e Obra. Tá? Na segunda aula, o Caio vai explicar certinho sobre, após a conclusão do curso, o e-mail que a gente vai estar enviando a certificação, tá? Pessoal, eu acredito que todos vocês tenham o nosso contato, o nosso WhatsApp, para qualquer eventual dúvida, tanto sobre o curso em si, tanto sobre conteúdo, ou alguma dúvida sobre a, o curso como um todo, fiquem à vontade e mandem uma mensagem para a gente. Tá bom, pessoal? A gente vai ficando por aqui, tá? Um beijão e um abraço a todos que ficaram aqui, a todos e a todas que ficaram conosco aqui até agora. Uma boa noite, pessoal, um bom final de terça-feira para todos e até mais.